O cheiro de mofo e poeira era o que definia os dias de Clara agora, não o doce perfume de baunilha e açúcar que costumava inebriar sua vida. Depois do incêndio que levou tudo ao apartamento, a herança da avó e, principalmente, a confeitaria. Dos seus sonhos em Curitiba, Clara se viu em um beco sem saída. Aos 28 anos, com a sensação de ter falhado miseravelmente, ela reuniu o pouco que lhe restava e fugiu. Fugiu para Salgueiro, uma cidadezinha tão minúscula que mal aparecia no mapa do Paraná. Ela havia encontrado o anúncio em um jornal velho, um pequeno imóvel comercial, com moradia na parte de trás, precisando de reformas. Era barato, isolado, e prometia um recomeço discreto. Quando Clara chegou, o prédio era uma casca, telhado caído, paredes rachadas, janelas quebradas. Mas, no fundo do seu coração quebrado, ela viu mais do que ruínas. Viu a promessa de um novo forno, de bolos saindo quentinhos, de risadas e o cheiro de felicidade. Confeitaria Sonhos e Açúcar. Ela rabiscou na velha placa de madeira, imaginando o letreiro brilhante que um dia a substituiria. O primeiro passo seria reformar. E aí que Lucas entrou em cena. Lucas era o carpinteiro da cidade. Um homem forte, de ombros largos e mãos calejadas, com cabelos castanhos que teimavam em cair sobre os olhos de um verde profundo. Ele era viúvo há alguns anos, vivendo uma rotina tranquila, mas solitária, com sua filha pequena, Sofia. Quando Clara o procurou para um orçamento, ele a encontrou sentada no chão em poeira da futura confeitaria, um misto de determinação e desespero em seus olhos amendoados. Bom dia, ele disse, a voz grave, mas gentil. Me disseram que a senhorita precisava de um carpinteiro. Clara se levantou, limpando as mãos na calça de ensurrada. Sou Clara. E sim, preciso de um milagreiro. Ela gesticulou para o desastre ao redor. Lucas sorriu. Era um sorriso raro, mas que aquecia o ambiente. Não sou milagreiro, mas sou bom com madeira. O que exatamente a senhorita tem em mente? Nos dias que se seguiram, a confeitaria se tornou o palco da vida deles. Lucas trabalhava com uma eficiência impressionante, seus músculos se contraindo e relaxando sob a camiseta fina. Clara o ajudava, aprendendo a lixar, a pintar, a martelar. Eles conversavam sobre os reparos, sobre Salgueiro, sobre a vida. Lentamente, a poeira e o silêncio foram sendo substituídos pelo som das ferramentas e pelas risadas deles. Clara descobriu que Lucas era um homem de poucas palavras, mas de grande coração. Ele a ajudava em tudo, até mesmo a descarregar as caixas de ferramentas mais pesadas. E Lucas percebeu a paixão que movia Clara, a resiliência em seus olhos. Ela era diferente das mulheres de Salgueiro, com sua determinação e um toque de sofisticação que ele não via há muito tempo. O primeiro sinal de que algo mais profundo estava nascendo entre eles aconteceu em uma tarde quente de verão. Clara estava tentando encaixar uma prateleira pesada na parede, mas seus braços estavam doloridos. Lucas se aproximou e, sem dizer uma palavra, pegou a prateleira de suas mãos. Deixa que eu faço, Clara, ele disse, a voz baixa, enquanto a fixava com facilidade. Quando ele terminou, seus rostos estavam próximos. O cheiro de suor, madeira e um toque cítrico do sabonete dele inebriou Clara. Seus olhos verdes encontraram os dela, e por um instante, o mundo exterior desapareceu. A mão dele, ainda segurando a prateleira, roçou a pele do braço dela. Arrepio percorreu o corpo de Clara. Ela sentiu o calor subir pelo pescoço. Obrigada, Lucas. Ele apenas assentiu, mas seus olhos não se desviaram. Havia uma intensidade ali que a fez prender a respiração. Lucas lentamente estendeu a mão e tocou uma mecha de cabelo castanho, que caíra sobre o rosto dela, colocando-a atrás da orelha. Seus dedos roçaram sua pele, e a eletricidade entre eles foi quase palpável. Seus cabelos são bonitos, ele sussurrou, a voz ainda mais grave. Clara sentiu o coração acelerar. Ela queria se afastar, mas não conseguia. Queria mais. Ele se inclinou, e seus lábios encontraram os dela. O beijo foi suave no início, hesitante, um toque leve que explorava a boca dela. Mas rapidamente, a hesitação se desfez, substituída por uma fome que os consumia. Os lábios de Lucas eram macios, surpreendentemente, e o beijo aprofundou-se, carregando o sabor da promessa. As mãos de Clara subiram para os ombros dele, agarrando-se à sua camiseta. Ela podia sentir os músculos tensos sob suas palmas.
Ele a puxou para mais perto, o corpo dele contra o dela. Ela sentiu o calor que irradiava dele, o cheiro de suor e algo mais, algo masculino e inebriante. As pernas dela tremeram, e ela teria caído se ele não a estivesse segurando com firmeza. Quando o ar se fez necessário, eles se separaram, ofegantes, os olhos se encontrando. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som distante de um pássaro. Clara, ele sussurrou, a voz rouca. Lucas. Ela respondeu, a voz embargada. Ele a beijou novamente, desta vez com mais urgência, como se quisesse absorver cada pedágio da boca dela. As mãos de Lucas deslizaram pela cintura dela, puxando-a para que ficassem ainda mais próximos. Clara sentiu a dureza dele contra ela, e um gemido escapou de seus lábios. Ela sabia que não podia resistir, e nem queria. A partir daquele dia, a confeitaria se tornou não apenas o local de trabalho, mas também o refúgio do amor deles. À noite, depois que a pequena Sofia já estava dormindo, Lucas vinha para a confeitaria, trazendo um vinho barato ou apenas sua presença silenciosa. Eles se sentavam no chão, em meio às ferramentas e ao cheiro de madeira, e conversavam sobre seus passados, seus sonhos, seus medos. Clara aprendeu sobre a dor da perda de Lucas, sobre o vazio que sua esposa havia deixado. E Lucas ouviu sobre o incêndio de Clara, sobre a sensação de perder tudo e o medo de recomeçar. Eles se curavam mutuamente, um pouco a cada dia, com cada palavra, cada toque. Uma noite, a reforma estava quase no fim. A confeitaria já tinha piso novo, paredes pintadas de um tom suave de creme, e o balcão reluzia, esperando pelos doces que viriam. Clara e Lucas estavam sentados no chão, as costas apoiadas na parede recém-pintada, apenas apreciando o silêncio e a companhia um do outro. Está ficando lindo, Clara disse, olhando ao redor com um brilho nos olhos. Você fez um bom trabalho, Lucas respondeu, o olhar fixo nela. É bom ver a vida voltando para este lugar. Ela virou-se para ele, e seus olhos se encontraram. O desejo era palpável, uma chama que vinha crescendo entre eles. Lucas. Ela sussurrou. Ele se inclinou e a beijou, e desta vez não havia mais hesitação, apenas urgência. O beijo era profundo, faminto, um reflexo da paixão que os dominava. As mãos de Lucas deslizaram para baixo, contornando a cintura dela, puxando ainda mais para perto. Clara arqueou as costas, seus lábios se abrindo para ele, a respiração se tornando irregular. Os dedos dele deslizaram sob a barra de sua camiseta, subindo lentamente pela sua pele. Um arrepio percorreu o corpo de Clara. Ela sentiu o calor da mão dele em sua pele, e um gemido escapou de seus lábios. Ela não se importava que estivessem no chão, que o cheiro de madeira e tinta ainda estivesse no ar. Naquele momento, só existiam eles dois. A mão dele continuou a subir, explorando a curva de suas costas, até alcançar a barra de seu sutiã. Os dedos dele brincaram com o fecho, e Clara sentiu um calor se espalhar por todo o seu corpo, concentrando-se entre suas pernas. Ela ofegou, e ele a beijou mais profundamente, como se quisesse absorver cada som dela. Ele a deitou gentilmente no chão, sem soltar seus lábios. O corpo dele estava sóbrio dela, e Clara podia sentir o peso musculoso de seu peito contra o seu. As mãos dela se esticaram e tatearam as costas dele, sentindo os músculos tensos sob a pele. Lucas se afastou um pouco, apenas o suficiente para olhar nos olhos dela. Seus olhos verdes estavam escuros com desejo, e um sorriso lento e sedutor surgiu em seus lábios. Você é incrível, Clara. As palavras dela estavam presas na garganta. Ela apenas conseguiu ofegar, sentindo o pulso vibrar em suas têmporas. Ele então beijou o pescoço dela, seus lábios traçando um caminho de fogo para baixo, parando no colarinho de sua camiseta. Com um movimento suave, ele tirou sua camiseta, revelando seu torso atlético. Os dedos dele roçaram a pele, enviando calafrios por todo o corpo dela. Tão macia, ele sussurrou, antes de beijar a pele exposta. Clara arqueou as costas, sentindo cada centímetro do corpo dele contra o seu. Os lábios dele continuaram a descer, e logo ela sentiu a boca quente dele em seu seio, por cima do tecido fino do sutiã. Ela gemeu, uma mistura de prazer e desespero. Ele se afastou um pouco, o sorriso ainda em seus lábios, os olhos fixos nos dela. Posso? Clara assentiu, sem palavras. Ela queria
Queria com uma intensidade que a assustava, mas ao mesmo tempo, a libertava. Com um movimento rápido, Lucas levantou a camiseta dela e retirou seu sutiã, expondo seus seios. Seus olhos varreram o corpo dela, e um brilho de admiração surgiu neles. Ele então tirou sua própria calça, revelando a ereção tensa que mal cabia em sua roupa íntima. Ele a beijou novamente, suas bocas se unindo em um ritmo frenético. Suas mãos desceram para sua cintura, puxando-a para que ficassem ainda mais próximos. Clara sentiu a dureza dele contra ela, e um gemido escapou de seus lábios. Ele se posicionou, e com um suspiro de satisfação mútua, ele a penetrou. O encaixe foi perfeito, e Clara arqueou as costas, seus dedos se enterrando nos cabelos dele. Foi uma explosão de sensações, um alívio e uma paixão que a consumiram. Eles se moveram juntos, em um ritmo antigo e instintivo. O som de seus corpos se chocando, e seus gemidos suaves misturavam-se com o som de seus corações, batendo em uníssono. Naquele pequeno pedaço de chão empoeirado, eles criaram seu próprio paraíso, um refúgio de intimidade e desejo. A futura confeitaria, que esperava pelos doces, agora testemunhava um momento de puro prazer e conexão. A cada estocada, a cada suspiro, eles se perdiam mais um no outro, esquecendo-se do mundo lá fora, das perdas e dos recomeços. As mãos de Clara se enroscaram nos cabelos dele, puxando-o para mais perto, querendo sentir cada pedaço dele. Ela arranhou suas costas levemente, um sinal de sua própria paixão desenfreada. O clímax veio como uma onda, envolvendo-os em um êxtase avassalador. Eles ofegaram, os corpos tremendo em uníssono, antes de desabarem um sobre o outro, exaustos, mas conectados em um nível que transcendia as palavras. Os dias se transformaram em semanas, e a confeitaria, finalmente, estava pronta. O cheiro de madeira nova foi substituído pelo doce perfume de bolos assando. A confeitaria Sonhos e Açúcar abriu suas portas, e Salgueiro, aos poucos, começou a adoçar seus dias. Clara estava radiante. Seus bolos eram um sucesso, e a pequena cidade abraçou a nova confeitaria com entusiasmo. Sofia, a filha de Lucas, se tornou a mais assídua cliente, e a confeitaria se tornou seu segundo lar. Clara se apaixonou pela garotinha com a mesma intensidade com que se apaixonara pelo pai dela. A relação entre Clara e Lucas floresceu em meio à rotina da confeitaria e da vida em Salgueiro. Eles passavam as noites juntos, na pequena moradia nos fundos, desfrutando da simplicidade da vida e da profundidade de seu amor. A cada dia, eles se sentiam mais confortáveis um com o outro, mais seguros. As cicatrizes do passado ainda existiam, mas já não doíam tanto. Uma noite, depois que a confeitaria já estava fechada, e Sofia dormia, Clara e Lucas estavam sentados na varanda dos fundos, observando as estrelas. O ar estava fresco, e o som dos grilos era o único som que quebrava o silêncio. "Você está feliz, Clara?" Lucas perguntou, sua voz suave. Clara se virou para ele, aninhando-se em seu braço. "Mais do que imaginei que seria possível, Lucas. Depois de tudo, eu achei que nunca mais sentiria isso." Ele a beijou nos cabelos. "Eu também. Achei que nunca mais encontraria alguém para compartilhar a vida." As mãos de Lucas deslizaram para a cintura de Clara, e ele a puxou para mais perto, os corpos se encaixando perfeitamente. O calor da pele um no outro, o cheiro doce de baunilha que exalava de Clara misturado ao cheiro amadeirado de Lucas, era um perfume de lar. Ele a ergueu no colo, e Clara envolveu as pernas ao redor de sua cintura. Ele a levou para dentro, para o quarto simples que dividiam. Ali, sob a luz suave do abajur, eles se amaram de novo, lentamente, com a ternura de quem se conhece profundamente. Cada toque, cada beijo, era um juramento de amor. A cada gemido, a cada suspiro, eles reconstruíam não apenas a confeitaria, mas suas próprias vidas, tijolo por tijolo, doce por doce. A vida em Salgueiro continuava, com seus altos e baixos, mas para Clara e Lucas, o doce recomeço era uma realidade. A confeitaria, que um dia foi um monte de ruínas, agora era um símbolo de esperança, de amor, e de que, mesmo depois de perder tudo, sempre é possível encontrar o caminho de volta para casa, e para o coração. O tempo passou em Salgueiro, e a confeitaria Sonhos e Açúcar se tornou o coração da cidade. Clara e Lucas formavam uma família improvável, mas feliz, com Sofia crescendo e enchendo suas vidas de alegria.
Parecia que, finalmente, Clara havia encontrado seu porto seguro. No entanto, a vida, como um bolo que não cresce, por vezes traz decepções inesperadas. Lucas, o homem forte e gentil que reconstruíra sua vida e seu coração, começou a sentir-se mal. Uma tosse persistente, uma fadiga que não passava. Clara, com seu instinto de cuidar, insistiu que ele procurasse um médico. A notícia veio como um soco no estômago. Câncer avançado. O carpinteiro que havia consertado tantas coisas em Salgueiro, não podia consertar a si mesmo. Os dias de Lucas tornaram-se uma dolorosa contagem regressiva. Clara dedicou-se a ele com uma devoção feroz, cuidando-o em casa, alimentando-o com os doces que ele tanto amava, mas que agora mal conseguia saborear. Sofia, pequena demais para entender a gravidade, via seu pai diminuir, a risada se tornando um sussurro. A confeitaria, antes vibrante, agora tinha um ar de melancolia. Os doces de Clara ainda eram perfeitos, mas o brilho em seus olhos havia diminuído. O cheiro de baunilha se misturava ao cheiro de medicamentos e à sombra da tristeza que se instalava na casa. Numa tarde chuvosa de outono, Lucas se foi. Partiu. Em seus braços, os olhos verdes turvos, mas com um último olhar de amor para ela e para Sofia, que chorava baixinho ao lado da cama. A dor que Clara sentiu foi esmagadora, uma reprise do incêndio que a levara a Salgueiro, mas desta vez, a perda era muito mais profunda. Ele não era apenas um prédio, um sonho material. Ele era o seu amor, o seu recomeço. Clara tentou seguir em frente. Sofia precisava dela. A confeitaria precisava dela. Mas o vazio deixado por Lucas era um buraco no seu peito que nada conseguia preencher. As madeiras que ele havia assentado, as paredes que ele havia pintado, cada canto daquele lugar sussurrava seu nome. O cheiro de madeira, antes tão reconfortante, agora trazia uma pontada de dor. Ela continuou assando, os movimentos mecânicos, a alma em pedaços. Os clientes elogiavam seus bolos, mas não viam as lágrimas que ela enxugava quando se virava, ou o sorriso forçado em seus lábios. Sofia, embora pequena, sentia a ausência do pai e a tristeza da mãe. Um dia, Clara estava no balcão, servindo um café. Ela olhou para a rua molhada, para a pequena e tranquila Salgueiro, e percebeu que, por mais doce que fosse o açúcar em suas mãos, seu próprio coração estava amargo. Ela havia encontrado o amor, sim, um amor profundo e transformador. Mas a perda o tornara tão devastador que o doce recomeço havia se desfeito em cinzas novamente. Ela fechou a confeitaria mais cedo naquele dia. Entrou na pequena moradia nos fundos, onde cada móvel e cada objeto falava dele. Olhou para a cama vazia, para as ferramentas de Lucas ainda no canto, para as fotos deles com Sofia. E sabia que não aguentava mais o doce que ela fazia. Não conseguia mais adoçar a própria vida. Salgueiro, que um dia foi seu refúgio, agora era o túmulo de seu amor. Clara, a jovem que havia perdido tudo e tentado recomeçar, sentiu a dor se transformar em desespero. Ela se sentou no chão da confeitaria, em meio ao cheiro de baunilha e farinha, o cheiro que um dia representara a esperança, e chorou. Chorou não apenas por Lucas, mas por todos os sonhos que o fogo e, agora, a morte haviam levado embora. Ela sabia que, desta vez, não haveria um novo recomeço. A vida, às vezes, é doce, mas o final pode ser doloroso demais para ser suportado.